Hoje o tema é tributação e para isso nós eu convidei a doutora Malaika Ribeiro, que é uma pessoa que tem estado bastante atenta a esta temática do tributação e percebemos, portanto, arriscámos e percebemos que é uma temática que continua a gerar muitas dúvidas e que está a criar muitas dúvidas na cabeça dos empresários, das empresárias, dos responsáveis das empresas. Muito obrigada, Luís, pela apresentação. Bom dia a todos. Bem, eu aceitei o desafio do Luís para participar deste webinar e falar-vos um bocado do que é o projeto e-Tributação da Autoridade Tributária e como é que nós, na qualidade de contribuintes, advogados, fiscalistas, contabilistas, podemos aderir ao sistema e garantir que ele funciona e, de certa forma, também auxiliar a Autoridade Tributária a ter o máximo de participantes possíveis, de contribuintes a aderirem ao sistema. Eu preparei-vos uma pequena apresentação, vamos falar um bocado do que é o projeto e-Tributação em Moçambique. Temos aqui 8 pequenos tópicos, porque vai ser uma apresentação breve. Vamos começar do que é o projeto em termos de conceitos e objetivos, para aquilo que são os atuais constrangimentos e, eventualmente, uma solução alternativa. O projeto e-Tributação é materializado através do sistema do e-Declaração, que é um sistema que permite a submissão de declarações fiscais via internet, sem necessidade de qualquer deslocação à repartição da área de finanças, portanto, sentados em casa, no escritório, numa praia, à distância de um clique, é possível hoje, em Moçambique, fazer a submissão da sua declaração fiscal. Quais é que eram os objetivos da Autoridade Tributária ao lançar este projeto? Primeiro, simplificar os procedimentos da declaração e pagamento de imposto. Eu não sei se vocês todos estão a par de 2 estudos que são feitos do Banco Mundial, que é o Doing Business em Moçambique e é o Paying Taxes em Moçambique. De cada vez que estes estudos são feitos, um dos pontos negativos para o nosso país é o tempo que se leva na preparação e submissão das declarações fiscais. Muitos de nós têm esta luta constante, que é as horas de espera nas repartições de finanças. É depois de muito tempo à espera sermos surpreendidos com o facto de não estar a funcionar o sistema e, portanto, não ser possível preencher ou submeter a declaração naquele dia e naquele momento. Com a declaração, o que nós precisamos é uma internet que funcione, um computador, um telemóvel, um tablet, para conseguirmos formalizar, portanto, a submissão da declaração. Há sempre, obviamente, o objetivo financeiro por detrás destas implementações de sistemas e modernizações, que é incrementar a cobrança de receita. Com o e-Tributação, todos os pagamentos de imposto são canalizados diretamente para a conta única do Estado. Contrariamente ao que aconteceria se nós submetêssemos as declarações fisicamente à repartição de finanças e processássemos o pagamento via banco, ou em cheque, ou em dinheiro, em que este valor ia primeiro para a conta da repartição de finanças e posteriormente para a conta única do Estado, com a e-Tributação, esta canalização de fundos é feita de uma forma direta. E com isto permite, por um lado, para o Estado, melhorar a contabilização de receita e ter um recebimento imediato nesta conta única para gerir melhor a sua balança de pagamentos e para nós, contribuintes, dá-nos, a facilidade de submissão das declarações e a redução de termos que gerir dinheiro, cheques, depósitos bancários e voltar ao bairro fiscal para submeter os recibos. Quem está familiarizado com este processo, por exemplo, quem paga por transferência bancária, tem que preencher uma declaração, fazer a transferência bancária, imprimir o borderô de transferência, ir ao banco comercial para ter uma assinatura e um carimbo e
pegar neste original juntamente com a declaração e fazer a submissão na repartição de finanças. Portanto, tudo isto acaba e em 5 minutos nós podemos concluir todo este processo que nos levava algumas horas e às vezes alguns dias se a repartição de finanças não tivesse o sistema a funcionar. Portanto, o objetivo da implementação da declaração é nós sairmos de um estado que temos que manusear dinheiro, papel, imprimir, não cuidarmos do ambiente como deveríamos, com tanta impressão de papel e tudo mais, para um ambiente mais limpo. É um tablet, é um computador, é um telemóvel e temos as obrigações fiscais cumpridas. Como é que isto se está a processar? Em 3 fases. Inicialmente, e há cerca de 2 anos, se não estou em erro, a Autoridade Tributária implementou o e-tributação numa fase experimental. Alguns contribuintes, especialmente das unidades dos grandes contribuintes, penso que terá sido Maputo numa primeira fase, não sei até que ponto isto foi estendido às outras províncias, foram convidados a aderir ao sistema, para permitir à Autoridade Tributária corrigir falhas, melhorar o sistema de modo a abri-lo para os contribuintes de uma forma mais generalizada. E isto acontece em abril deste ano, de certa forma um bocado impulsionado pela pandemia do Covid-19. E por causa de todas as medidas que tinham que ser implementadas para reduzir o risco de propagação do vírus, a Autoridade Tributária lançou o e-tributação numa escala mais aberta. Numa fase inicial, que foi a primeira fase, com início em abril, era só para declarações de pagamento. O IVA, o ISPC, o IRPS e o IRPC. Não eram permitidas declarações fora do prazo e também não eram permitidas declarações a crédito. Em agosto, houve a introdução de mais 2 declarações no sistema, nomeadamente o modelo B e o C do IVA, e é possível fazer o cancelamento da GAR. Eu já vos vou explicar o que é a GAR, mas numa fase inicial, ao haver um erro na introdução de dados no sistema, o contribuinte não podia corrigi-los. Hoje em dia isto já é possível. E começa a fase de teste da certidão de quitação fiscal. Sim, esta é a outra notícia boa do projeto da e-tributação, é que não vamos ter mais que ir aos bairros fiscais submeter os pedidos de certidão de quitação, eles vão poder ser extraídos diretamente do sistema. À semelhança do que acontece, por exemplo, com o INSS. Há uma terceira fase, e esperemos a última, a ser implementada a partir de dezembro, portanto já daqui a menos de um mês, que vai permitir a submissão de guias a crédito, a submissão de guias fora do prazo e o mais importante que são as declarações anuais de rendimento. Tanto o modelo 22 para o IRPC, como o modelo 10 para o IRPS e ainda o modelo 20, que é a Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal. E espera-se que aí já seja possível extrair a certidão de quitação diretamente do sistema. Portanto, estas, em termos de projeto da Autoridade Tributária, estas foram as 3 fases idealizadas para que o sistema pudesse funcionar em pleno. Vocês, portanto, agora vamos às questões mais práticas. Como aderir ao sistema? É simples. Há um website, que está aqui muito destacado neste slide, que é o edeclaração.at.gov.mz, que vos vai permitir fazer o download do formulário de adesão. Este formulário tem que ser preenchido e submetido à repartição de finanças. Infelizmente, e apesar de estarmos a falar no sistema moderno e de submissão pela internet, este formulário ainda precisa de ser submetido fisicamente. Mas se tudo correr bem, para quem ainda não aderiu ao sistema, esta seria a última vez a terem que ir à repartição de finanças submeter um formulário. Porque se tudo funcionar em pleno a partir de dezembro, deixa de haver esta necessidade de interação pessoal e de deslocação à repartição de finanças numa base mensal. Portanto, este formulário tanto vale para os sujeitos passivos individuais, a nível do IRPS ou do ISPC, como para as empresas.
Mediante a submissão deste formulário, é emitido pela autoridade tributária uma senha de acesso ao sistema, que por norma é enviada por e-mail. Este formulário, uma das informações que pede é justamente o e-mail do utilizador do sistema. E só abrir aqui um parênteses, neste momento só é permitido uma senha de acesso por sujeito passivo. E provavelmente esta pergunta vai surgir: como é que as empresas vão gerir esta situação, especialmente aquelas que fazem o outsourcing dos seus serviços de contabilidade? Vai ter que haver aqui uma decisão, se o utilizador do sistema vai ser o contabilista ou se vai ser algum membro da gestão da empresa. Partilhando um pouco a minha experiência, eu sou utilizadora do sistema, as declarações da MXGR são submetidas pelo e-declaração desde maio deste ano. Tem corrido muito bem até agora, nunca enfrentei nenhum constrangimento de maior, mas eu tomei a decisão de ser eu própria a submeter as minhas declarações nesta fase. A nossa contabilidade prepara-as e eu é que insiro os dados no sistema. Primeiro, para ter o conhecimento prático de como o sistema funciona. Segundo, para garantir, e porque numa primeira fase não era permitido fazer correções, para garantir que os erros fossem mitigados. Esta foi uma decisão de gestão que nós tomamos. Obviamente, cada um de vocês irá saber a melhor forma de gerir o sistema a nível da própria empresa. Em termos práticos, já temos o acesso ao sistema, a autoridade tributária já nos enviou o e-mail com a password, temos que introduzir o nosso NUIT e a senha de acesso fornecida pela autoridade tributária. E é assim que nós acedemos ao sistema. O sistema vai nos dar várias opções de declarações a serem preenchidas, selecionamos a que for aplicável no momento. Portanto, hoje, 26 de novembro, provavelmente seria a declaração do IVA, tendo em conta que o prazo é até 30, não é? Ao preenchermos a declaração, o sistema gera imediatamente a GAR. Lembra-se que eu falei-vos da GAR há bocado. A GAR é a Guia da Arrecadação da Receita do Estado, que tem um número de referência que vai depois ser utilizado ao aderirmos ao nosso sistema bancário para se efetuar o pagamento. E ao inserirmos os dados da GAR, o número de referência, o talão, o comprovativo do pagamento que é emitido pelo banco é personalizado. Ele traz o nome da nossa empresa, o mês a que o imposto reporta, qual é o imposto em causa, e é este documento, juntamente com a GAR e a declaração que é gerada pelo sistema, que vai servir de comprovativo da nossa submissão daquela declaração fiscal e do pagamento do imposto. Ou seja, não há qualquer necessidade de irmos à repartição de finanças para termos uma guia carimbada ou de voltarmos a eles para confirmar que o pagamento entrou. Eu vou-vos partilhar uma experiência. Eu tinha as duas janelas da internet abertas, de um lado o e-declaração e do outro o sistema bancário. Assim que o pagamento foi feito, eu ainda estava a descarregar o bordereau de transferência, entro no e-declaração e já aparecia lá a informação que o imposto tinha sido pago. Isto para vos dizer que a articulação do sistema está imediata. Assim que o pagamento é feito, ele reflete imediatamente no e-declaração. Portanto, nós já não vamos ter um recibo de pagamento, como teríamos antes, vamos ter simplesmente este bordereau bancário a comprovar a transferência. Bancos comerciais que estão ligados ao sistema da autoridade tributária. São estes 10 de momento. Eu tenho informação que há outros bancos a aderir. O processo é um bocado complicado porque há determinados critérios e requisitos que os bancos têm que implementar para poderem estar ligados ao sistema, o que quer dizer que só os contribuintes que têm uma conta bancária nestes bancos ou que venham a abrir uma conta bancária nestes bancos é que podem neste momento aderir ao e-declaração. Quais é que são as vantagens? De certa forma já falamos nelas. Primeiro é submeter a declaração e pagar o imposto num clique. Literalmente 5 minutos e as declarações do mês estão submetidas e o imposto está pago.
Depois, o sistema permite-nos ter conhecimento da nossa situação tributária àquela data, em relação a todas as declarações que já foram submetidas desde que a empresa aderiu ao sistema. É só o que é permitido fazer agora. Eu acredito que quando for possível emitir uma certidão de quitação, provavelmente o histórico todo da empresa já poderá estar refletido no sistema. Mas isso é um detalhe muito técnico, só a autoridade tributária mesmo é que poderá confirmar. E reitero, não há qualquer necessidade de deslocação à direção da área fiscal. Isto é tudo feito em casa, no escritório, numa praia. Nós podemos estar nas Maurícias, nas Maldivas e fazer o pagamento do imposto sem qualquer tipo de constrangimento. Internet a funcionar, um dispositivo eletrónico que permita e temos a vida feita. Para vocês terem uma ideia, esta é a aparência do sistema. Portanto, como podem ver, esta empresa já submeteu até agora 19 declarações e efetuou 19 pagamentos e não tem nada por pagar. No momento em que se gera a GAR no sistema, o valor a pagar aparece aqui neste quadro vermelho. A partir do momento que o pagamento é feito via banco, o quadro fica completamente limpo. E temos aqui as várias declarações que já estão, portanto, o modelo A do IVA, o 19 do IRPS, o 39 do IRPC, o modelo B geral e há outras. Portanto, é só um pequeno extrato do que o sistema visualiza. Nesta opção aqui, que é o painel, ele dá-nos a possibilidade de visualizar a situação tributária à data. E a qualquer momento nós podemos imprimir as declarações ou as GARs, podemos retirar informação do sistema, inclusive imprimir o extrato de todos os pagamentos que já foram feitos até aquela data. Eu já tive uma situação que é importante também partilhar, isto não é só uma maravilha, há situações menos boas, que eu precisei de uma certidão de quitação para a MXR e aproximamos ao bairro fiscal para solicitar e aparentemente 2 ou 3 guias do IVA não estavam no sistema deles. Mas tinham sido submetidas pelo e-declaração. Foi simples, foi imprimir as guias, as GARs e os comprovativos de pagamento e levar para lá novamente. No dia seguinte a certidão de quitação estava emitida. Portanto, eles atualizaram imediatamente o sistema, isto para vos dizer que os documentos que são emitidos através da e-declaração são credíveis e são aceitos sem questionamento pela autoridade tributária. Eu já tive casos de alguns clientes com receio, mas doutora, as declarações não são carimbadas, não há um recibo. Então isto para dizer que é uma nova perspectiva, temos que mudar a nossa mentalidade em relação a isso e desapegarmos um bocado do papel dos carimbos que são tão clássicos à nossa burocracia cá em Moçambique. Constrangimentos práticos. Estes constrangimentos foram levantados no último webinar que se realizou em conjunto entre a CTA e a Autoridade Tributária. Eu faço parte do Pluro Fiscal da CTA e na altura tive a oportunidade de servir como moderadora nesse webinar. E um dos constrangimentos levantados foi o baixo nível de adesão dos contribuintes. E na altura, a Diretora-Geral de Impostos, a doutora Lourdes, fez um apelo aos participantes, não só para se registarem no sistema, mas para ajudarem a divulgá-lo. E foi um bocado nessa sequência que o Luís lançou-me este desafio. Nós os dois trabalhamos com empresas no geral, somos 2 empresas de prestações de serviços e achamos que era interessante trazer esta apresentação para clientes e potenciais clientes e parceiros e daí estarmos aqui hoje. Portanto, o primeiro constrangimento seria a falta de acesso massificado à internet. Esta é uma realidade do nosso país que não pode ser descurada. Se nos falha a internet naquele último dia 30 do mês em que a declaração do IVA tem que ser submetida, ela estará fora do prazo, é uma realidade. Portanto, temos que, de certa forma, mitigar isto e planearmos-nos com alguma antecipação. A minha experiência, ao fim de muitos anos, é que a tendência é deixarmos as declarações fiscais para o último dia, para a última da hora,
por vários motivos, disponibilidade financeira, atraso na preparação. Portanto, se calhar aqui temos que nos preparar um bocado com um pouco mais de antecedência para não deixar as coisas para a última hora, porque não se sabe quando é que vamos ter um corte de energia, quando é que a internet nos vai falhar. É a realidade do nosso país. E depois, um desconhecimento deste projeto, não só por parte das empresas no geral, mas também de alguns bancos comerciais. Daí termos poucos bancos a aderir, e até nos bancos que já aderiram, a nível das outras províncias, acaba por haver ainda algum desconhecimento prático dos funcionários do Caixa e tudo mais. E não podemos descurar as famosas falhas no sistema, que acontecem também. Portanto, estes seriam alguns constrangimentos que precisam de ser tomados em consideração, mas ainda assim, eu acho que o sistema tem muito mais vantagens do que a realidade atual de submissão física das declarações. Para quem não possa aceder ao sistema do e-declaração, a autoridade tributária criou um sistema alternativo que permite que a arrecadação de receita decorrente do imposto pago por estes contribuintes também seja remetido à tal conta única do Estado, e assim permitindo um maior controle da receita por parte da ATI. Como é que se processa este sistema alternativo? Para quem ainda não tenha uma segurança no sistema de declaração ou não possa aderi-lo por razões diversas, há necessidade ainda do preenchimento físico de uma declaração e de se dirigir à direção da área fiscal para que a GAR seja processada na repartição de finanças. E após o processamento da GAR, o contribuinte tem que se dirigir ao banco comercial, e neste caso, só em 3 bancos é que isto é possível, para fazer o depósito de um cheque ou de numerário para pagar o imposto daquele mês. E mais uma vez, o talão de depósito que for gerado pelo banco vai ser personalizado para aquela empresa. Vai fazer referência à GAR, ao mês em causa e ao imposto que está a ser pago. Portanto, esta pode ser uma opção alternativa para quem nesta fase ainda tem algum receio de embarcar nesta aventura da e-declaração. A nível de notas finais, tem aqui 2 endereços de e-mail da autoridade tributária para questões relacionadas com o e-tributação. Estes endereços de e-mail podem ser usados para esclarecimento de dúvidas, para fazer o seguimento de formulários de adesão que tenham sido submetidos e que ao fim de alguns dias ainda não tenha sido facultada a senha de acesso. E, se não estou em erro, ultimamente também já podem ser usados para submeter os próprios formulários de adesão. Portanto, em vez de nos deslocarmos à repartição de finanças para o fazer, eu já soube de casos em que os formulários de adesão foram submetidos através destes e-mails. Não testei na prática, portanto, fica aqui um desafio para quem o quiser fazer. Para fechar, e também relacionado com o projeto do e-tributação, a autoridade tributária fez recentemente uma atualização aos modelos fiscais. Há um despacho da Sua Excelência Ministro das Finanças de 31 de agosto deste ano, em que se faz uma atualização de grande parte dos formulários fiscais. Esta atualização foi feita, por um lado, para adaptá-los ao sistema da e-declaração, de modo a que os formulários submetidos eletronicamente fossem idênticos àqueles que são preenchidos manualmente, mas também para fazer a atualização dos formulários de modo a acomodar algumas alterações legislativas, como, por exemplo, a situação dos preços de transferência. Moçambique tem legislação sobre preços de transferência muito recente, desde 2018, e só agora é com o modelo 20, que é a Declaração de Informação Contabilística e Fiscal, foi atualizada de modo a permitir ao contribuinte fazer a declaração das transações que tenha com entidades relacionadas e que possam estar sujeitas a correções fiscais a nível dos preços de transferência.
durante os últimos 2 anos, apesar de existir esta obrigação, não havia uma declaração fiscal que possibilitasse o cumprimento da mesma. Caso alguém precise deste despacho ou não tenha conhecimento desta matéria, nós podemos coordenar, Luís, para fornecer quando os slides forem disponibilizados. Tenho aqui os meus contactos, em caso de dúvidas sobre esta questão do e-tributação e não só, quaisquer outras matérias jurídicas, de fiscalidade, esta questão específica dos preços de transferência que eu mencionei, é uma área muito nova, é uma área na qual nós também podemos auxiliar. Portanto, não se sintam constrangidos, tem aqui o meu e-mail, o meu número de telefone, sintam-se à vontade para colocar qualquer questão que não tenhamos oportunidade de esclarecer hoje neste webinar. Como é que as finanças têm acesso à informação da empresa no caso para chegar ao valor a pagar? Ok, essa é uma pergunta interessante, sim. O que é que acontece na prática? Quando nós acedemos ao sistema, a declaração já vem parcialmente preenchida, nomeadamente naquele primeiro campo, com toda a informação do contribuinte. O nome, o endereço, o NUIT e assim sucessivamente. O que nós temos que introduzir são os valores respeitantes ao imposto daquele mês. Imaginemos, estamos a falar do IRPS, sobre retenções na fonte de salários e rendas, e vai tudo na mesma declaração, porque são tudo sujeitos passivos individuais. Então, nós vamos ter que preencher na declaração qual é o valor da retenção na fonte, do imposto, no fundo, que vamos estar a pagar, e quando carregamos no botão calcular, ele valida essa informação. E já nos dá o valor por extenso, portanto, ele faz a finalização do preenchimento da declaração. A mesma coisa em relação ao IVA. Em relação ao IVA, basicamente, o que se vai preencher é informação sobre as compras, sobre as vendas, e quando se carrega em calcular, ele, com base nessa informação, ele faz o cálculo do IVA. O que, pela minha experiência, o que nós temos estado a fazer, o nosso contabilista continua a preparar, digamos, um draft da declaração fiscal e é com base nessa informação que eu faço a inserção de dados no sistema. E os cálculos até agora têm estado a bater certo. Portanto, temos sempre que fazer um cálculo prévio antes de aceder ao sistema. Ok, temos aqui outra pergunta de outra pessoa que diz que tem empresa em Tete e em Maputo e que até agora tinham que pagar o IRPS separadamente em Maputo e Tete. Como é que isto se trata agora no e-tributação? Continua a tratar-se exatamente da mesma forma, porque não vamos esquecer que esta necessidade de separação decorre da lei. Então, na prática, o que deixa de acontecer com a e-tributação é a submissão física da declaração e ela passa a ser online. Então, vai ter que preencher à mesma 2 declarações de IRPS, retenção na fonte, uma para a sucursal de Tete e outra para a sede em Maputo. Exato. Sobre a emissão das certidões, estão aqui a perguntar também, o que eu percebi é que neste momento estamos na fase experimental e que em dezembro então passa a fase... Espera-se que em dezembro já esteja, exatamente, já esteja para todos. Ok. Outra questão, isto já está em todas as províncias? O sistema é online, então a partir do momento que é online não tem fronteiras e não tem barreiras. Era o que eu dizia, nas Maldivas é possível pagar o imposto para Moçambique. Então, independentemente de onde seja a sede da empresa, o importante é ter a senha de acesso. É dirigir-se ao bairro fiscal com o formulário, submeter e obter a senha de acesso. A partir do momento que a tem, é irrelevante onde é que a empresa se localiza e, mais importante, onde é que a pessoa que está a aceder ao sistema está no momento. Esta é a grande vantagem da internet, põe-nos a todos um pouco mais perto. Sim. Como hoje, estamos 138 pessoas muito próximas umas das outras, exatamente. Olha, podes andar para trás aí com os teus slides, porque tinhas aí uma página que tinha os endereços de e-mail para contactos diretos com a AT sobre este tema. Sim, senhora. Pronto. Aqui está aqui alguém a dizer que submeteu, mas não recebeu o e-mail. Bom, nós não somos da autoridade tributária, apesar de estarmos aqui a ajudar a divulgar a coisa,
mas eu acho que quem não teve resposta, então tem estes 2 e-mails e é por aí que deve seguir. Exatamente, exatamente. E digo-vos, Luís, só para acrescentar aí, isto funciona como sempre funcionou. Se não fizermos o seguimento, a resposta não vem. Então, tem que ter isso em atenção. O que eu iria sugerir, façam um scan da cópia carimbada do formulário que foi submetido e enviem para um destes 2 e-mails, ou para os 2, a reclamar que ainda não têm a senha de acesso. Ok. Outra questão, é possível entregar declarações de IVA quando não há valor a pagar? Vai ser possível a partir de dezembro. Okay. Lembram-se deixa-me ver se eu consigo voltar lá, das 3 fases. Portanto, em dezembro é que vai ser possível submeter as guias a crédito. Neste momento só submetem guias de pagamento, portanto, em dezembro é que já vai ser possível as guias a crédito. Ok, portanto, isso já respondeu a várias pessoas. Continuamos a ter aqui... Há aqui uma questão, Luís, que é sobre as modalidades de pagamento para além da transferência bancária. O que a autoridade tributária incentiva é que seja mesmo por transferência bancária, porque a ideia é minimizar a mobilidade das pessoas para os bancos ou para a própria repartição de finanças. Em última análise, pode sempre deslocar a um destes bancos e efetuar o pagamento. Agora, nestes casos, eu penso que há um constrangimento que o pagamento teria que ser feito em cash, mas é uma questão também de confirmarem com o banco comercial se o cheque seria aceitável. Mas o ideal e o que funciona perfeitamente é mesmo por transferência bancária. Há aqui uma pergunta interessante que é: quem não adere ao e-tributação, se não poderá continuar a pagar pelos meios até agora? Pode. Ou seja, o sistema que sempre conhecemos vai continuar a funcionar. E a ideia da autoridade tributária é que se faça esta migração para o e-tributação, mas também com plena consciência de que não vai acontecer de um dia para o outro, de que ainda temos os constrangimentos que falamos há bocado e que, portanto, esta transição ainda vai ser demorada. Mas quem ainda ou quem não quer aderir ao sistema ou não pode, deve continuar pelos meios de pagamento existentes até à data. Sim. Temos aqui uma questão que diz que existe uma ideia de que isto só serve para os grandes contribuintes, mas não é verdade. Isto é para todas as empresas, certo? Exatamente. E esta ideia de que só existia para os grandes contribuintes tem a ver com a fase experimental, que eu mencionei no início da apresentação, que decorreu até abril deste ano, em que realmente só funcionava para os grandes contribuintes, para as empresas que foram selecionadas para aderir ao sistema e testá-lo, para ajudar a autoridade tributária a ter um sistema em condições para ser aberto ao grande grosso dos contribuintes. Portanto, neste momento, qualquer um de nós, pessoa individual ou coletiva, pode e deve aderir ao e-tributação. Sim. Existe aqui alguém a perguntar que se o pagamento é feito por transferência bancária, o sistema liquida automaticamente a guia. Isto é exatamente aquilo que tu falaste, a experiência de teres as 2 janelas abertas e quando pagas ela fica automaticamente. Exatamente, exatamente. Está tudo integrado. Sim. Fantástico. Há aqui uma questão técnica, que está alguém a referir que os modelos saem com a parte lateral meio cortada. Isto tem a ver com a forma como se faz a impressão. O que eu iria sugerir era fazer primeiro a opção Print to PDF, portanto, imprimir para o formato PDF, e nesse momento dá para visualizar como é que a declaração vai sair e fazer os ajustes, portanto, reduzir um bocadinho ou aumentar. Eu tive esse problema da primeira vez que usei, mas depois, de certa forma, conseguiu-se ajustar e as declarações agora saem perfeitas. Isso é uma questão de utilização do browser de internet, como é que se está a imprimir e o que é que se está a escolher para imprimir. Portanto, não é Exatamente. O sistema em si é uma questão de utilização do browser. Existe aqui alguém a perguntar se só dá no BCI, ABC ou Standard Bank, mas tu tens aí também um slide que mostra os vários bancos que já aderiram. Exato. Nós temos neste momento a aderir
estes bancos que aqui estão para quem está a usar o sistema do e-declaração. E depois eu falei de 3 outros bancos aqui, que é para quem não está no e-tributação e ainda esteja a preencher as guias manualmente, portanto vai à repartição de finanças, é gerada a GAR, e aí sim só poderá fazer o pagamento ou num destes 3 bancos ou utilizando um cheque destes 3 bancos. São os 3 bancos que aderiram e aqui sim há alguma limitação, porque temos que nos dirigir sempre a estes bancos, porque é quem está nessa modalidade de pagamento. Sobre quando existem sucursais em províncias diferentes, é preciso ter várias senhas ou é sempre a mesma senha? Em princípio é a mesma senha, porque, recordem-se, é uma senha por contribuinte. E apesar de haver várias sucursais, a entidade jurídica é a mesma. Então vai sempre usar essa mesma senha e as únicas declarações que vai ter que separar, basicamente, é a do IRPS, porque só o IRPS dos salários e o INSS é que têm que ser pagos na sucursal, na repartição de finanças da sucursal. Tudo o resto pode ser a nível central. Só aqui mais uma pergunta antes de passarmos agora à próxima parte, que é se entregarmos declarações ou se os pagamentos, se entregarmos com atraso ou os pagamentos forem feitos com atraso, se isto calcula automaticamente as multas e os juros. Neste momento, o sistema só aceita declarações dentro do prazo. Lembram-se que eu referi na apresentação para não se deixar tudo para a última da hora, porque se no dia 30 há uma falha de luz ou uma falha de internet, a declaração do IVA não vai entrar e automaticamente terá que ser submetida fisicamente na repartição de finanças. Infelizmente, ainda está a funcionar este sistema duplo, não é? Por assim dizer. A perguntar se o formulário tem que ser carimbado. Eu acho que posso responder, porque como a gente sabe, tudo o que se entrega em papel tem que ser assinado e carimbado várias vezes. Portanto, acho que aqui não há exceção e é bom que a gente carimbe aquilo que é a última vez que vamos carimbar alguma coisa, depois a partir daí é online. Brincando um bocado com esta questão dos carimbos, Luís, eu costumo dizer que às vezes em Moçambique dá-se mais importância a um carimbo do que a uma assinatura. Mais facilmente aceitam um documento com o carimbo do que sem ele. Portanto, sim, convém carimbar. Convém carimbar. Qualquer um manda fazer, não é? Não há. Exato. Não há muita. Ok. Bom, eu vou agora partilhar aqui o meu ecrã, que eu tenho aqui algumas coisas para partilhar convosco. Tenho que parar deste lado. Ok. Não, já está. E vou falar um bocadinho da 2IBI, vão perceber porquê, porque depois no final vou-vos explicar porquê que a 2IBI, sendo uma empresa que se dedica ao software de gestão, em que uma das áreas mais visíveis é exatamente a área de software de gestão financeira, como é o caso de Primavera. Nós somos um parceiro Primavera em Moçambique a operar desde 2012, mas em outros mercados como Portugal e Angola desde 98. E esta temática do e-declaração vai, apesar da Malaika diz que a fase 3 é a última, eu acho que não vai ser a última, porque ainda deve faltar aí uma fase 4 ou 5, que é quando isto tudo vai integrar com os softwares de gestão financeira, nomeadamente com os softwares de contabilidade, que aí sim vamos ter tudo 100% fechado e 100% online. Eu já vos vou mostrar mais à frente algumas experiências que a Primavera já tem noutros mercados, nomeadamente Portugal e Angola, mas eu conheço melhor em Portugal, em que este processo de e-tributação começou como é neste momento em Moçambique e acabou com 100% de integração desde a produção da declaração no nosso software de contabilidade até à entrega da declaração online. Bom, a 2IBI é um parceiro Primavera, como eu disse, desde 2012 em Moçambique, tem escritórios na Beira, em Maputo e em Pemba, e tem clientes espalhados por todo o país também. E para além de ser um parceiro Primavera e de vender as soluções que a Primavera tem no seu portfólio, nomeadamente na área financeira, contabilidade, quem é contabilista aqui muito provavelmente deve usar software da Primavera, porque
é o software mais utilizado em Moçambique nessa área. Na área dos salários também. Eu acho que existe um mais utilizado que é o Primavera, que é o Excel ainda, que é o software de gestão mais utilizado no mundo, mas obviamente que o Excel não é uma ferramenta de gestão fiável, portanto, e a tendência é passarem para Primavera ou outro software de gestão de salários. Reporting financeiro e reporting fiscal. E é do reporting fiscal que eu vos vou falar mais daqui a pouco. A 2IBI também tem uma solução cloud que disponibilizou em abril deste ano, portanto, exatamente quando começámos com o período de pandemia, em que todas as empresas tiveram que começar a adotar métodos de teletrabalho e algumas delas não estavam habituadas a isso, ou a maioria delas. Podemos dizer que pelo menos 80% das empresas não estavam habituadas. Alguns dos nossos clientes não estavam preparados, não tinham infraestruturas de IT que lhes permitissem trabalhar a partir de casa, não tinham servidores com acessos remotos, com segurança, e nós disponibilizamos esta solução que demos o nome 2IBI Primavera Cloud, ou 2IBI Cloud, e podemos vos dizer que neste momento cerca de 1/3 dos nossos clientes já está a trabalhar em 2IBI Primavera Cloud, com todas as vantagens que temos aqui, de poderem aceder a partir de qualquer lugar e a qualquer hora. Eu sei que a Malaika já era uma forte fã do teletrabalho antes da pandemia. Implementadora, Luís. Nós na 2IBI também já o éramos, porque temos, e pelo facto de termos clientes espalhados por todo o país e termos uma equipe também distribuída por todo o país e também para fora de Moçambique, o teletrabalho não foi uma novidade para nós. O que aconteceu foi que nós reforçámos ainda mais o teletrabalho, portanto, neste momento trabalhamos, posso dizer que toda a nossa equipa trabalha acima de 90% do tempo trabalha em casa ou em teletrabalho e só vamos ao escritório quando nos apetece ir. Não é por obrigação, é porque nos apetece. Essa solução 2IBI Primavera, portanto, pode ser acessível a partir de qualquer dispositivo, computador, seja Windows, seja Apple, com um browser, com uma ligação à internet. Portanto, é a mesma coisa que aceder ao e-tributação, acede-se a partir de qualquer computador e tem como vantagens deixar de haver custos com manutenção de servidores, avarias, backups, UPS, a energia que foi abaixo, portanto, todas essas coisas que acontecem em Moçambique e também noutros países, deixam de ser aqui um desafio. A 2IBI também tem vindo a desenvolver várias outras soluções próprias, também cloud, portanto estamos sempre a falar de cloud para haver mobilidade e para que o teletrabalho seja possível. Uma delas chama-se Routiner Pro. Esta solução foi desenvolvida inicialmente para empresas na área da logística, do tabaco, da fumigação, dos transitários, dos transportes e muito por causa da nossa presença na Beira e de termos vários clientes relacionados com estas atividades. Temos também uma solução que se chama Request para resolver a problemática do desperdício de recursos naturais, como é o caso do papel e das assinaturas e dos carimbos, que também existe, não é só na autoridade tributária, também existe nas empresas. Eu vejo empresas em que, para se aprovar uma compra, existem 5 carimbos na mesma folha e 5 assinaturas, e isto é dentro de empresas privadas. O que o Request vem fazer é acabar com esses procedimentos físicos de papel para poderem gerir com mais eficiência os processos das requisições internas. Isto pode ser utilizado em empresas como uma fábrica de cimentos, que é um dos casos que temos, pode ser no Parque Nacional da Gorongosa, que tem 700 funcionários e onde se fazem dezenas de compras todas as semanas e onde se tem que gerir inventários, pode ser numa empresa de transportes, pode ser numa empresa de logística. Portanto, todas estas empresas que precisam de comprar coisas para consumo interno ou que precisam de gerir requisições e aprovar essas requisições podem e devem utilizar o Request. O Request, tal como todas as outras soluções que eu estou aqui a falar, são soluções que funcionam por si só e que podem funcionar também muito bem integradas com o Primavera, para quem tem Primavera,
ou com outro software de gestão, se tiverem outro software de gestão. O Desk2You é uma solução que pode ser utilizada para escritórios de contabilidade, escritórios de advogados. A Malaika já conhece isto e já viu. Descobrimos recentemente que isto também pode ser utilizado por empresas de transporte para gerir o que é que se está a passar nas oficinas dessas empresas, saber os equipamentos que estão na oficina, quando é que entraram, quando é que está previsto sair, o que é que estão a fazer, registar a mão de obra e as peças, e pode ser utilizado por empresas que prestam serviço ao cliente, como empresas de informática, empresas de assistência, de IT, empresas de software como a nossa, onde é possível registar todos os pedidos dos clientes e avaliar a satisfação dos nossos clientes quando respondemos aos seus pedidos. Temos aqui uma solução que é a mais recente, que é aquela que começámos a desenvolver também agora no segundo trimestre, que se chama O2 Cash. Esta é uma solução para gerir a tesouraria previsional, portanto a ideia é que a empresária ou o empresário olhe para um dashboard e saiba com tranquilidade quanto dinheiro vai ter disponível nas próximas 12 semanas ou nos próximos 12 meses. Este é um tema crítico para as empresas, principalmente para as PMEs, porque as PMEs vivem daquilo que vendem e vivem daquilo que recebem, não vivem de financiamentos que vêm porque existe alguém por trás a poder financiar. Portanto, o cash flow é como o oxigênio para as empresas, por isso é que lhe demos o nome de O2, que é o símbolo do oxigênio, e é uma ferramenta que permite gerir o cash flow previsional ou o cash flow forecast a 12 semanas, 12 meses, com a previsibilidade, se quiser, sabendo o que é que temos para receber, o que é que prevemos receber, quais são as despesas que são periódicas e que vão ter que ser pagas obrigatoriamente, e também, mais uma vez, pode ter integração com os ERPs, com os Primaveras e outros softwares, e com bancos. E, por fim, voltar então aqui ao início. A Primavera tem uma coisa que está disponível para todos os clientes que utilizam o Primavera com o módulo de contabilidade. Existe uma versão paga, mas a versão gratuita já vem incluída aqui, e quando estamos a falar de empresas, quando não estamos a falar de gabinetes de contabilidade, esta solução serve perfeitamente. Para empresas de contabilidade existe uma solução um bocadinho mais avançada que permite fazer processamento sem lote e isso tudo. Mas para quem tem o módulo de contabilidade Primavera e esteja a trabalhar numa versão recente, portanto, no mínimo versão 9 ou versão 10, tem lá um módulo que se chama Primavera Fiscal Reporting, ou PFR, né? É a sigla utilizada no mundo Primavera. Esta ferramenta, que existiu até hoje e continua a existir, permitiu, desde que esteja configurada para isso, permitiu sempre imprimir estas declarações que eu estou a ver aqui para Moçambique, as declarações do IVA, 10, 22, modelo 20, 20H, 19, 39 e várias outras que eu não tenho aqui agora. Portanto, aquilo que eu acho que vai acontecer, estou a tentar fazer futurologia, mas eu acho que é óbvio que vai acontecer na fase 4 e na fase 5 do e-tributação, é que as declarações não vão ser preenchidas manualmente, apesar de uma parte da declaração já vir preenchida, depois nós só temos que preencher alguns dados e ele calcula. O que vai acontecer é que as declarações vão ser enviadas eletronicamente através do software de gestão. Isto não é nada de ficção científica, não é nada de extraordinário, porque a tecnologia já está aí. Para quem trata de pagamentos de INSS sabe que isto já é assim com o portal do SISMO, pode ser preenchido manualmente, mas também pode ser exportado de um software de salários como o Primavera, o fecheiro do INSS, e depois é carregado no portal. Portanto, esse é um processo semi-automático, que eu acho que vai ser a fase 4. Imaginemos que será na fase 4, e eu acho que na fase 5 será permitir enviar a declaração diretamente a partir do Fiscal Reporting do Primavera. Porque eu vou ter a senha, o utilizador daquela empresa, vou ter o NUIT, e ele vai me permitir validar e enviar a declaração diretamente para a e-tributação. Portanto,
Esta é uma ferramenta que sempre existiu na Primavera, já lembro que isto já existe há vários anos, pelo menos há 10, 15, talvez 20 anos já, e foi evoluindo no mercado, por exemplo, em Portugal, e isso já existe também há mais de 10 anos, a entrega eletrónica das declarações diretamente através do software de gestão. Não é só o Primavera que faz isto, obviamente, nós não inventámos a roda, mas isto é o que faz sentido. Portanto, este é o meu alerta para quem usa Primavera e ainda não tem o Fiscal Reporting a funcionar. Falem com o vosso parceiro, ou se quiserem, falem connosco. Já vou deixar aí os nossos contactos para quem quiser. E quem não tem ainda, fale connosco também para poder isto, porque este vai ser o primeiro passo daquilo que virá aí a seguir nos próximos passos a seguir a dezembro. Portanto, em 2021 acredito que existirão próximos avanços nisto. Bom, o Salomão não está a reagir. Temos aqui o Romão Gemo, que eu vou ativar também o som. Ok. Alô. Boa tarde. Antes, porém, eu quero parabenizar. Já há tempo que já venho trabalhando com 2GBI. Então, essa formação veio a calhar e eu parabenizo. E também vou aproveitar essa ocasião a aconselhar os outros que não usam Primavera. É bom entrar em contato com o Luís aí, pá. Há muita vantagem trabalhar com o Luís. Não no sentido de publicidade, mas eu colhi as vantagens disso e eu sei disso que estou a dizer. Então, Obrigado. Principalmente em Moçambique, hoje, trabalhar com a Primavera está a ocupar a maior parte do mercado. E, tirando isso mesmo, é um sistema que tem muita eficiência. Naquilo, pela experiência pessoal, não é, de trabalhar com Primavera, eu aconselho os outros que não tenham que optem por esse caminho. E na área de tributação também, acho que naquilo que a 2GBI já vinha fazendo com a Primavera, eu acho que está pouco mais à frente, se for nessa relação de tributação com as finanças. Eu acho que já está num processo muito avançado. Então, outros sistemas, já pude trabalhar com outros sistemas que com a tributação ainda precisam trabalhar muito para atingir certa eficiência. Agora, eu acredito que em breve, se calhar, a tributação é capaz até de fazer integração diretamente com o sistema de Fiscal Report da Primavera. Eu acho que deve estar a trabalhar nesse sentido. Então, muito obrigado mesmo. Eu parabenizo-vos. Mesmo também, MXR, está bem-vindo. Ok, obrigado. Muito obrigado pelo testemunho, Ronaldo. Obrigada. Não foi combinado, eu não paguei nada ao Ronaldo. Acho que vai pagar. Ok, obrigado. Nós temos aqui uma oferta especial e depois que vou-vos mostrar outra coisa a seguir. Bom, primeiro, quem estiver interessado em usar o Primavera em modelo cloud, portanto, aquilo que eu falei no início, 2IBI, eu não estou a partilhar o meu ecrã, estava a falar. Quem estiver interessado em utilizar o Primavera na cloud, nos primeiros 30 dias de forma gratuita, para experimentar, ver como funciona, nós temos esta oferta para quem está aqui hoje. Para usufruírem desta oferta, eu vou deixar-vos aqui um link para esta página. Portanto, tem um link para acederem a isto, preenchem os vossos dados e nós entramos em contactos convosco. Deixei-vos o primeiro link para quem está interessado na solução 2IBI Primavera Cloud. Okay? E vou-vos deixar aqui um outro link para quem estiver interessado em ter um diagnóstico connosco sobre esta temática do Fiscal Reporting, do e-tributação e como é que se podem preparar para os próximos tempos para terem isto tudo integrado, ok? Portanto, essas são as duas formas que têm neste momento de nos contactarem comigo. Com a Malai, que eu acho que ela já deixou os contactos dela também, telefone e e-mail. Temos aqui o José Simões, que representa a Primavera em Moçambique, que nos está a dizer que
que a Primavera está em contacto exatamente com a AT, e vão trabalhar isto que eu estive aqui a falar. Eu, por acaso, não tinha falado com o José diretamente sobre isto, mas já, isto é o que faz sentido. Portanto, ele está a confirmar que vai haver fase 4 e fase 5 no primeiro trimestre. E isso é ótimo, e é o que tem que acontecer, porque na prática agora acaba por haver uma certa duplicação entre os cálculos para a declaração e depois inserir os dados manualmente, o que pode levar a alguns erros. Então, haver uma integração de softwares era fantástico. Aí é que a máquina funciona de uma forma automática e independente, isso era ótimo. Sim, e aí não há interferências. Não, todos nós humanos nos enganamos, por isso é que somos humanos e não somos máquinas, não é? As máquinas são repetitivas e fazem sempre a mesma coisa. Mas o erro é menor, mas aí a possibilidade de erro acaba por ser menor, não é? Exato. Portanto, quando tiver tudo integrado, ficamos com tudo fechado. E pronto. Muito obrigado, Malaika. Espero que tenhamos contribuído para a digitalização da economia em Moçambique. Pelo menos mais 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, 127 pessoas a esta hora ainda. Portanto, posso-vos dizer que batemos o recorde dos nossos webinars até agora. Portanto, para a próxima... Precisavas de me convidar, Luís. Era preciso teres-me convidado para cá vir. Brincadeira. Foi a tua presença e a pertinência e do tema. Sim, sem dúvida. Continua a gerar muita confusão e dar isto em muitas dúvidas.